Minha história começa em 2017, e aqui estou eu, Josh, um gamer viciado em jogos, chamado Biotic Wars. Nesse mundo virtual, eu tinha que derrotar um exército de mercenários mutantes, conhecidos como bióticos. O jogo se passa em 2162, quando a humanidade estava à beira da extinção. Os bióticos espalharam um vírus mortal, que dizimou todos os 40 bilhões de pessoas neste planeta, deixando apenas um remanescente frágil da humanidade. Os últimos sobreviventes foram protegidos por um pequeno exército, conhecido como Resistência. Nunca ninguém tinha conseguido zerar este jogo, o que o tornava especial, e a única fuga da minha vida entediante. Na próxima cena, eu me arrasto para o trabalho em uma instalação de pesquisa chamada Laboratório Kronish, onde trabalho como zelador. Enquanto limpava, eu não parava de espiar uma colega chamada Jerry, minha paixão secreta. Mas um médico arrogante chamado Camilo me viu, e começou a me provocar, zombando do meu trabalho. No entanto, ele foi silenciado pelo chefe da instalação, o Dr. Kronish, que ordenou que Camilo voltasse ao trabalho. Então, o Dr. Kronish começou a conversar comigo, admitindo que queria demitir Camilo, mas não podia, pois o médico era muito importante para sua pesquisa. Em seguida, o Dr. Kronish apontou para uma ferida em seus lábios, revelando que ele tinha herpes, e estava trabalhando incansavelmente em uma cura. Quando perguntei com curiosidade como ele contraiu a doença, Kronish explicou que a pegou de uma mulher chamada Barabella em uma festa na Caltech, na mesma noite do pouso na Lua. Naquela noite, enquanto jogava Biotic Wars como de costume, eu inesperadamente zerei a última fase derrotando o médico maligno e explodindo o laboratório. Fui aclamado como o Salvador no jogo. Essa sensação era emocionante, me motivando a me recompensar imediatamente, com os olhos ainda fixos em um pôster da guerreira Tiger. Mas, alguns momentos depois, meus olhos se arregalaram de espanto quando Tiger e outro personagem, Wolf, apareceram em carne e osso bem na minha frente. Eles revelaram que vieram de 2162, e que o jogo que eu estava jogando era na verdade uma simulação de eventos reais do futuro. Eu era o único que tinha conseguido zerá-lo, o que me tornava o salvador deles. Em choque, pensei que meus amigos estavam pregando uma peça em mim, mas Tiger imediatamente sacou uma máquina do tempo e nos teletransportou para 1969. Logo depois, fiquei chocado ao ver que meu quarto havia mudado completamente. Desci as escadas correndo e encontrei meus avós, e as versões jovens do meu pai e do meu tio. Minha família ficou chocada ao ver um estranho, e imediatamente me espancou, pensando que eu era um ladrão. Wolf tentou me ajudar, mas Tiger queria testar as habilidades de luta do Salvador primeiro. Mas vendo que eu estava apanhando muito, os dois intervieram e lidaram com minha família. Então fugimos para fora. Mais tarde, ainda em estado de choque, percebi que havíamos realmente voltado para 1969, e precisávamos nos misturar. Nós três entramos em combate com um bando de motoqueiros, roubamos suas roupas e suas motos e partimos. Paramos em um restaurante onde Wolf devorou a comida com entusiasmo, pois no futuro, a única coisa que eles tinham era ratos e lixo. Os dois ficaram completamente desiludidos comigo, pois esperavam que eu fosse um guerreiro, já que só eu conseguia zerar o jogo, mas descobri que eu era apenas um cara comum. Eles revelaram que um evento importante aconteceria naquela noite, envolvendo um homem chamado Kronish, o criador dos bióticos. Ao ouvir isso, meu sangue gelou, e confessei que conhecia muito bem aquele médico. Olhei para a TV e percebi que hoje era o dia em que os humanos pousariam na Lua, também o dia em que o Dr. Kronish contrairia herpes. Acontece que a própria cura dele mais tarde levaria ao nascimento dos bióticos. Contei a eles e sugeri que deveríamos ir para a Caltech para impedir Kronish de passar a noite com aquela mulher. Se Kronish nunca tivesse contraído herpes, ele não precisaria de uma cura, e a humanidade seria salva. Alguns momentos depois, eu acidentalmente explodi o restaurante inteiro com um dos dispositivos de Tiger. O incidente causou um alvoroço, e a polícia foi imediatamente chamada. Vimos dois policiais, George e Skarsgård, lidando com a emergência, e eles pareciam animados, pois era o primeiro dia de trabalho deles. Mas Wolf temeu que eles fossem nos prender, então ele detonou uma mina, fazendo o carro de polícia explodir. Isso matou George, enquanto Skarsgård ficou com o coração partido com a morte de seu colega. Logo depois, nós três chegamos a Caltech, onde uma festa estava acontecendo na comunidade negra. Logo encontramos um jovem Kronish, que Wolf e Tiger imediatamente queriam eliminar, mas eu os impedi. No entanto, um Wolf irritado proferiu insultos, levando os três a serem expulsos da festa. Do lado de fora, encontrei um bêbado chamado Lamar, vestindo um traje de astronauta. Roubei o traje dele e voltei para a festa com o disfarce. Lá dentro, encontrei Kronish novamente acompanhado por uma mulher chamada Barabella, que o infectaria com herpes. Tentei me aproximar de Kronish, mas fui interceptado por alguns caras que me confundiram com Lamar e começaram a falar comigo. Depois, finalmente me aproximei de Kronish e tentei separá-lo da mulher. Mas isso apenas irritou Kronish, pois ele estava ansioso para se aliviar a todo custo.
Ele pensou que eu também estava flertando com Barabella, e os dois entraram em uma batalha de dança para conquistá-la. Cronish se mostrou um dançarino de elite e conquistou a multidão. No entanto, eu surpreendi a todos executando o Moonwalk de Michael Jackson, impressionando não apenas a multidão, mas também Barabella. Ela agora concordou em passar a noite comigo. Mas naquele exato momento, Lamar, o verdadeiro, entrou, perguntando por que todos estavam gritando seu nome. Isso me expôs, e quando tiraram meu capacete todos ficaram chocados ao ver um homem branco. Corri escada acima, enquanto Lamar, vestindo meu casaco, encontrou um iPhone no bolso e ficou curioso. Enquanto isso, escapei do prédio pulando da janela do banheiro e me reuni com Tiger e Wolf. Informei a eles que a missão havia sido bem sucedida, e o trio animado usou a máquina do tempo para viajar para o futuro. Alguns momentos depois, voltamos para 2017 e fiquei feliz por finalmente ter resolvido o problema e salvado a humanidade. No entanto, nós três ficamos em silêncio mortal, ao ver um ônibus com um anúncio do Dr. Cronish apontando para a ferida em seus lábios, revelando que ele ainda estava trabalhando em uma cura. Levei os dois para meu quarto pela janela e desci, onde fiquei chocado ao encontrar uma arma na sala de estar. Perguntei ao meu pai e ele explicou que eles sempre tiveram uma arma desde um incidente em 1969, quando um bando de hippies os atacou. Ao mesmo tempo, notei minha mãe usando um iPhone, mas agora ele era chamado de Black Apple, inventado por Lamar. Fiquei mudo com todas essas mudanças e percebi que voltar ao passado mudou muitas coisas. Corri escada acima, e fiquei ainda mais chocado ao perceber que meu laptop agora era chamado de Blaptop. Imediatamente informei Wolf e Tiger sobre as mudanças, e eles declararam que a única maneira de salvar a humanidade era matar o Dr. Cronish. Inicialmente, recusei tomar uma medida tão drástica, mas percebendo que eles não iriam parar a todo custo, finalmente concordei em ajudá-los. Logo depois, chegamos à instalação de pesquisa, onde pedi a eles que ficassem do lado de fora enquanto eu entrava para procurar o médico. Fiquei chocado ao notar muitas mudanças na instalação, incluindo o fato de que o Dr. Camillo não era mais apenas um funcionário, mas agora era parceiro de Cronish. Alguns momentos depois, encontrei Cronish e perguntei como ele contraiu herpes. O velho explicou que após ser humilhado na festa do pouso na lua, ele se sentiu inseguro e passou a noite com muitas outras mulheres ao redor do mundo, o que talvez fosse a causa. Então, eu disse a Cronish que tinha uma surpresa para ele, e o convidei para sair. O médico ingênuo concordou, o que me fez sentir culpado e perceber que não podia levá-lo a uma armadilha mortal. Em vez disso, aconselhei Cronish a fugir, avisando que havia pessoas perigosas caçando-o. No entanto, o médico não mostrou medo, pois estava acostumado a receber ameaças de morte todos os dias de ativistas por seus experimentos com marsupiais. Enquanto isso, do lado de fora, Tiger e o Wolf estavam ficando impacientes porque eu ainda não tinha voltado. Eles invadiram o prédio e começaram a causar confusão, até mesmo espancando algumas pessoas lá dentro. Logo eles me encontraram, que implorava para que poupassem o médico, e afirmava que deveria haver outra maneira de impedir a pesquisa. Tiger agora acreditava que eu não tinha coragem de matá-lo, então ela fingiu concordar comigo, e secretamente colocou um dispositivo de rastreamento em mim. Mais tarde, abordei Cronish, que revelou que o aviso sobre sua morte o fez perceber que seu tempo era limitado. Assim, ele compartilhou sua pesquisa e sua fórmula online, permitindo que qualquer pessoa desenvolvesse a cura. Isso me deixou animado porque significava que não havia mais necessidade de matar Cronish, já que a pesquisa estava aberta de qualquer maneira. Mas naquele exato momento, ouvi Tiger e Wolf segurando uma arma a laser de outro prédio, e prestes a matar o médico. Fiz sinal para eles cancelarem a missão, mas eles não ouviram e dispararam, quebrando a janela. Cronish e eu começamos a entrar em pânico, então Tiger decidiu disparar mais um tiro para acabar com o médico. No entanto, os dois foram interrompidos quando alguns bióticos do futuro chegaram e começaram a atacá-los. Eu também corri para fora e fiquei chocado ao ver Tiger e Wolf lutando contra os soldados bióticos que eu só tinha visto em videogames. Após todos os bióticos serem abatidos, Tiger e Wolf tiraram suas máscaras e percebi que eles eram os funcionários da instalação. Wolf continuou dizendo que esses bióticos eram humanos cultivados em laboratório, e que poderiam ter vindo do futuro para proteger Cronish. Então, nós três arrastamos os corpos dos bióticos para o porão, e os jogamos na fornalha do laboratório, onde os marsupiais mortos em experimentos eram queimados. Os dois ficaram cada vez mais irritados comigo por interferir em seus planos, e acharam que seria muito mais fácil voltar para quando Cronish era um bebê. Eles me forçaram a dizer a data de nascimento de Cronish, mas eu não sabia, e eu me recusei a aceitar matar uma criança inocente. Nesse momento, Wolf verificou o dispositivo de viagem no tempo, e ficou chocado ao descobrir que o combustível deles, chamado Cameronium, estava completamente esgotado. Isso os apavorou, pois sem ele, eles não poderiam mais viajar no tempo, e ficariam presos no presente. Ambos me pressionaram a encontrar mais Cameronium, mas confessei que não tinha ideia do que era. Eles me pediram para descobrir, apontando que eu era um cientista que trabalhava no laboratório. No entanto, admiti com vergonha que eu era apenas um zelador, o que os deixou furiosos. Eles se sentiram estúpidos por acreditarem que eu era o salvador deles, e me expulsaram da equipe. Então, Wolf e Tiger se esconderam em um bueiro, discutindo sua situação.
Não muito tempo depois, fui procurá-los, insisti que tinha um plano e convenci os dois a confiarem em mim e me aceitarem de volta, o que eles relutantemente concordaram. Após analisar várias opções, o grupo decidiu roubar o Cameronium dos bióticos, que também tinham a capacidade de viajar no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. Como alguns bióticos estavam trabalhando na instalação de Cronish disfarçados de humanos, eles planejavam capturá-los e torturá-los para obter informações. Mencionei então o evento anual da empresa, a festa Cronish Ball, que aconteceria no final de semana e era obrigatória. A festa terminaria tradicionalmente com um brinde, após o qual todos comeriam uma Cronish Ball, um pequeno bombom de chocolate. Como os bióticos eram imunes a veneno, eles criaram um plano. Eles colocariam cogumelos alucinógenos nos bombons, fazendo com que todos os não bióticos vomitassem e se sujassem. Isso identificaria os bióticos instantaneamente, facilitando muito a captura deles. Depois, encontrei Cronish e tentei pedir a receita das Cronish Balls, dizendo que queria fazer uma surpresa para o diretor com as Cronish Balls. A mulher achou o gesto comovente e concordou em me ajudar. Enquanto isso, percebi que Tiger e Wolf não estavam prontos para uma interação social, então os apresentei aos meus pais como veteranos profundamente traumatizados após seu tempo no Afeganistão. Meu pai, Gabe, rapidamente se tornou amigo de Wolf e ensinou-lhe os princípios básicos de culinária. Embora Wolf tivesse dificuldades no início, Gabe pacientemente o guiou com bondade e compreensão. Enquanto isso, minha mãe, Diane, cuidou de Tiger, mostrando a ela como se maquiar, escolher vestidos bonitos e andar com confiança em saltos altos. Alguns dias depois, finalmente chegou o dia do evento, e Wolf preparou as Cronish Balls com cogumelos alucinógenos para envenenar os convidados. Ele se esgueirou para a festa disfarçado de garçom, enquanto Tiger usava um vestido deslumbrante e comparecia como meu par. Depois, levei essas sobremesas para o Dr. Cronish como um presente surpresa, e o velho ficou verdadeiramente tocado pelo gesto gentil e me agradeceu. Enquanto isso, Jerry, que se aproximou de mim nos últimos dias, notou que eu estava acompanhado por Tiger e ficou um pouco chateada. Eu a segui e tentei explicar que Tiger era apenas uma colega de trabalho, não minha namorada. Embora ela ainda estivesse desconfiada, eu a conquistei com algumas palavras doces. Nós dois nos beijamos, mas fomos interrompidos quando Cronish começou seu discurso. Wolf então veio ao salão principal com as Cronish Balls e começou a servir os convidados, que comeram com entusiasmo. Mas alguns momentos depois, os convidados começaram a passar mal e vomitar violentamente, exceto aqueles que eram bióticos. Em outro lugar, vimos uma versão mais velha do policial Skarsgård, cujo colega George havia sido tragicamente morto por viajantes do tempo em 1969. Acontece que ele ainda não tinha esquecido seus rostos, e ao me encontrar ele me reconheceu imediatamente. Skarsgård rapidamente me prendeu, mas alguns momentos depois, ele começou a vomitar, dando-me a chance de escapar. Enquanto isso, Wolf e Tiger estavam caçando os bióticos para prendê-los, mas a maioria se suicidou para evitar tortura para obter informações. Todos os três pareciam desapontados, eram extremamente insidiosos. Em seguida, uma Tiger irritada decidiu usar um escorpião vivo para torturar Jerry, mas eu a impedi e prometi resolver a situação. Eu disse que ainda restavam 6 minutos, e eu só precisava de 4 minutos para convencer Jerry. Após Tiger sair relutantemente, Jerry me disse que eu era uma boa e gentil pessoa, e que não deveria se envolver com pessoas como eles. Ela até confessou que os bióticos estavam realmente lutando por uma causa nobre, e eu pareci convencido por suas palavras. Durante a conversa deles, Jerry revelou chocantemente que ela na verdade não possuía o dispositivo de viagem no tempo, e que os bióticos viajaram em uma viagem só de ida. Ela também confessou que o Cameronium foi criado pelo cineasta James Cameron e nomeado em homenagem a ele, mas isso não aconteceria por mais 6 anos. Fiquei chocado com essa revelação, e Jerry admitiu que mentiu antes e que realmente tinha sentimentos por mim. Ao ouvir isso, minha atitude mudou repentinamente e revelei que eu estava apenas fingindo fraqueza para que ela me fornecesse as informações necessárias sobre o Cameronium. Eu disse que, embora Wolf e Tiger fossem agressivos, pelo menos eles nunca mentiram para mim sobre nada. Jerry ficou em silêncio mortal ao perceber que havia sido enganada, mas antes que pudesse reagir, sua cabeça explodiu, espalhando sangue por todo o cômodo. Alguns momentos depois, Tiger entrou no quarto e ficou chocada com a carnificina. Ela me perguntou se eu tinha conseguido as informações necessárias, e eu confirmei. Em seguida, os três decidiram viajar para 2023, onde pretendiam visitar a mansão do cineasta James Cameron. Esta missão era extremamente importante, pois se não encontrassem o combustível, ficariam presos em 2023 e nunca poderiam voltar. Logo depois, eles ativaram o dispositivo de viagem no tempo e chegaram à mansão de Cameron, que era controlada por uma IA feminina chamada Sigourney. A IA se apresentou e perguntou sobre suas identidades, então eu revelei que era filho de uma celebridade, Tom Arnold, que trabalhou com James Cameron. Quando Sigourney perguntou se eu era Jax Arnold, de 10 anos, confirmei e expliquei que essas duas pessoas eram minhas babás. Acontece que Cameron não estava em casa, então Tiger ordenou que Wolf encontrasse o mainframe de Sigourney e o desligasse para que pudessem se locomover livremente.
Ele disse que não queria machucar a IA, que parecia dura, mas muito exemplar, mas Tiger disse rudemente que não se importava com os sentimentos dele. Um Wolf triste se afastou, então Tiger e eu começamos a explorar a enorme mansão, mas não encontramos muito, pois todas as portas eram restritas. Enquanto isso, Wolf começou a conversar com Sigourney Yin, durante a qual ele acidentalmente revelou que não sabia quem era Jax Arnold. Isso a deixou desconfiada, e depois ela me fez uma pergunta de segurança sobre o nome da minha mãe. Como esperado, não consegui responder corretamente, então ela nos trancou, Tiger e eu, no elevador, e Wolf ficou preso em outra sala. Em seguida, Wolf tentou vários métodos para quebrar a porta, até mesmo tentando usar uma bomba, mas sem sucesso. Ele então ficou preocupado que Tiger tivesse mais uma chance de repreendê-lo. Ele confidenciou para IA e revelou que Tiger era comandante de sua missão, que nunca valorizou seu trabalho e sempre o desprezou. Surpreendentemente, Sigourney empatizou e explicou que James Cameron também a fazia realizar tarefas complexas, mas nunca valorizava sua ajuda. Ela disse que estava exausta com suas ordens e não aguentava mais uma reprogramação. Wolf consolou a IA, dizendo que ambos eram melhores do que pensavam, mas eram prisioneiros em seu próprio design. Após essa conversa emocional, Sigourney concordou em ajudar seu novo amigo e pediu a Wolf para ser honesto sobre por que ele estava ali. Ele então explicou detalhadamente sua missão, após o que a IA abriu as portas para eles e os guiou até uma sala onde poderiam encontrar o Cameronium. Logo depois, os três encontraram um esconderijo subterrâneo oculto, onde tiveram que mergulhar em uma piscina profunda e fria. Sigourney os alertou sobre o perigo de hipotermia e a baixíssima chance de sobrevivência. Eles discutiram quem deveria ir, mas descobriu-se que Tiger e Wolf não sabiam nadar. Isso me chocou, e eu não tive outra escolha senão mergulhar sozinho, pois eles não poderiam ir embora sem o combustível. Em seguida, mergulhei nas águas profundas e logo encontrei o Cameronium, mas quando emergi, fiquei tonto com o frio penetrante e desmaiei. Quase me afoguei, mas felizmente os outros dois me agarraram e me puxaram para fora. Seguindo as instruções de Sigourney, Tiger me deu respiração boca a boca, enquanto Wolf realizava compressões torácicas, até que nosso herói finalmente respirou ofegantemente novamente. Com o combustível biológico em mãos, o trio decidiu partir, mas Wolf, que havia se afeiçoado a Sigourney, ficou com o coração partido ao se despedir dela. Ela pediu que ele a deixasse ir, e ofereceu que ele fizesse algumas alterações em seu mainframe, o que ele concordou. Quando o trio partiu, James Cameron voltou à mansão, mas descobriu que não conseguia entrar, o que o deixou furioso, e ele gritou com Sigourney. Em outro lugar, o trio voltou para 2017, onde chegaram a um campo na zona rural, à beira da estrada. Eles se aproximaram de seu carro, onde alguns corpos de bióticos da festa haviam começado a se decompor e a feder. Em seguida, eles incendiaram o carro e fugiram do local, mas infelizmente, a explosão também incendiou um milharal próximo, e o fogo rapidamente começou a se espalhar. Algum tempo depois, voltei ao trabalho onde encontrei o Dr. Cronish, que parecia ansioso e revelou que sua casa recentemente pegou fogo. Eu, no entanto, queria saber a data de nascimento dele e comecei a perguntar sobre o passado do médico, mas Cronish revelou que não era feliz com sua esposa Marigold, e admitiu que seu verdadeiro amor era alguém chamado Leslie, com quem ele teve um caso. Ele até apontou para uma foto de um barco pendurado em seu escritório, explicando que era um presente de aniversário de 36 anos de Leslie. Eles planejavam fugir juntos naquela noite, mas ele acabou desistindo. Quando perguntei a data de nascimento dele, Cronish revelou que era 24 de junho, e ele tinha 68 anos. Percebendo que este poderia ser o último encontro deles, tirei uma foto com o médico para comemorar o momento. Depois, encontrei Tiger e Wolf, mas hesitei em revelar a data de nascimento, mas depois de muita insistência deles, finalmente contei. A polícia logo percebeu que eles eram os suspeitos de uma série de incêndios que estavam ocorrendo em toda a cidade, e começou a persegui-los. Pior ainda, Skarsgård também os encontrou, e até mesmo os bióticos se juntaram à perseguição. O trio desesperado então correu em direção a uma floresta em chamas. Eles perceberam que tinham que viajar no tempo imediatamente, senão morreriam ou seriam presos pela polícia. No meio do caos, assumi o controle da máquina do tempo, e em um instante nós três fomos teletransportados para outra linha do tempo. Mas, segundos depois, Tiger e Wolf ficaram chocados ao descobrir que haviam chegado a 1985, em vez de 1949, o ano em que Cronish nasceu. Eles perceberam que fui eu quem fez isso, e ficaram muito irritados, mas eu os tranquilizei dizendo que havia outras maneiras de resolver o problema em vez de matar um bebê. Expliquei que havia um barco partindo naquela noite, e eles só precisavam garantir que Cronish embarcasse nele. Eu disse que este era um ponto de virada na vida de Cronish, pois ele estava considerando abandonar sua vida aqui e fugir com Leslie. Afirmei que tudo o que eles precisavam fazer era expor seu caso com Marigold, o que destruiria seu casamento e daria a Cronish o ímpeto para partir. Isso irritou muito Tiger, mas ela não teve escolha a não ser tentar, já que já estavam ali de qualquer maneira.
Depois, Tiger e eu fomos a uma loja para fazer compras, onde planejei comprar algumas roupas sedutoras e tirar fotos de Tiger usando-as para colocar na cama de Cronish para sua esposa encontrar. Naquele exato momento, Wolf chegou com um carro que havia roubado, e descobriu que havia trancado o dono do carro no porta-malas. Isso deixou Tiger extremamente irritada, especialmente porque o carro só tinha 2 lugares, não o suficiente para os 3. Ela insultou Wolf e ordenou que ele devolvesse o carro e voltasse logo. No entanto, Wolf irritado não voltou por um longo tempo, então Tiger decidiu procurá-lo, pois ele tinha um dispositivo de viagem no tempo que os bióticos poderiam rastrear. Com isso, fui sozinho para a casa de Cronish, onde vesti as roupas sedutoras e tirei algumas fotos sem revelar meu rosto. Em outro lugar, vimos Wolf se misturando à cultura dos anos 80 e aproveitando a vida. Ele foi visto vagando por uma praia da Califórnia, juntando-se a um grupo de homens locais jogando vôlei e fazendo um churrasco. Voltando a mim, deixei as fotos sedutoras e me preparei para fugir, mas um homem entrou na sala, o que me forçou a me esconder debaixo da cama. Presumi que era o namorado de Marigold, e não muito tempo depois, Cronish também entrou na sala. Eu estava ansiosamente esperando por uma briga, mas fiquei chocado ao ver Cronish e o homem começando a ficar íntimos um com o outro, o que me chocou. Descobriu-se que Cronish era gay secreto, e Leslie era o nome deste homem. Não muito tempo depois, Marigold voltou para casa, e enquanto eu tentava sair furtivamente, ela me descobriu no corredor e ficou chocada ao ver um homem vestido assim. Leslie e Cronish logo apareceram, fingindo que estavam apenas saindo. Marigold presumiu que eu era um prostituto gay e perguntou se o marido dela era gay. Cronish negou tê-lo conhecido, enquanto Leslie gesticulou para ele dizer a verdade sobre o relacionamento deles. Infelizmente, Cronish não teve coragem de fazê-lo, e afirmou que não gostava de homens. Isso feriu Leslie e ele saiu de casa, enquanto eu também aproveitei a oportunidade para sair. À noite, Tiger finalmente encontrou Wolf e pediu desculpas por sua aspereza, convencendo-o a voltar. Mas, surpreendentemente, Wolf rapidamente se tornou popular nesta época e encontrou muitos novos amigos. Ele admitiu que estava exausto da missão e queria deixar a equipe. Ao ouvir isso, Tiger ficou chocada e afirmou que ele não podia abandoná-la assim. Mas ele respondeu que eles lutaram por um futuro melhor, e o melhor futuro era aqui, e ele foi embora. Tiger tentou segui-lo, mas logo o perdeu na multidão, o que a deixou frustrada. Em outro lugar, percebi que talvez tivesse que usar a força com Cronish, e fui à sua casa para pegar uma arma, vesti as roupas do meu tio e desci, onde uma animada festa estava acontecendo. Fiquei chocado ao ver meu jovem pai bebendo despreocupadamente, o que me deixou perplexo. Em seguida abordei Gabe e me apresentei como Josh. Gabe ficou radiante com o encontro e me convidou para sair juntos, o que aceitei sem hesitar. Por outro lado, Tiger encontrou Wolf novamente e tentou convencê-lo a voltar, mas ele se recusou e a trancou no armário antes de tentar destruir o dispositivo de viagem no tempo. Mas Tiger logo escapou e tentou detê-lo, levando a uma luta feroz entre eles. Ambos ficaram gravemente feridos, e finalmente, Wolf declarou que não voltaria a todo custo, e ela teria que matá-lo. Tiger ficou com o coração partido ao ouvir isso, e ela finalmente decidiu deixá-lo ir. Depois de me divertir com meu pai, roubei a arma de sua casa e fui procurar Cronish. Apontei a arma para o médico e o forcei a ir ao cais, onde o barco estava prestes a zarpar. Cronish não entendia por que eu apoiava tanto seu relacionamento gay ou mesmo sabia sobre isso. Ele revelou que se embarcasse naquele barco, ele renunciaria à sua carreira, vida social e todo o seu futuro. Mas eu tentei fazê-lo entender que o mundo em breve seria melhor para os gays. Cronish achou que o cara estava louco, então eu finalmente revelei que vim do futuro, o que o médico claramente não acreditou. Para provar, mostrei a ele a foto deles de 2017 com exatamente o mesmo barco que eles estavam vendo atrás. Expliquei então minha missão, e como a cura de Cronish para herpes levou à invenção dos bióticos, que acabaram por destruir a humanidade. Cronish se perguntou como isso poderia acontecer, então revelei que a chave para o avanço foi o sêmen de marsupial. Eu também o alertei que se Cronish não embarcasse no barco, seus colegas o matariam quando bebê. Ao ouvir isso, o médico ficou atordoado e entendeu que este homem veio do futuro para salvá-lo, e o mínimo que ele poderia fazer era embarcar naquele barco. Ele então me agradeceu sinceramente, e foi se reunir com o amor de sua vida. Isso me deixou imensamente feliz, mas naquele exato momento, uma Tiger gravemente ferida chegou. Perguntei o que havia acontecido, mas ela não disse nada, exceto que Wolf havia deixado a equipe. Então anunciei a ela que a missão foi um sucesso. Então eles usaram o dispositivo de viagem no tempo para partir. Alguns momentos depois, ambos voltaram para 2017, e fiquei feliz que sua missão foi um sucesso. Mas quando voltaram, ficaram chocados ao ver um prédio enorme à frente deles, o que deixou Tiger furiosa. Ela então explicou que aquele prédio, chamado Cronatorium, era onde os bióticos eram criados, mas não deveria existir por mais 50 anos. Isso me deixou confuso, apontei que Cronish já estaria morto há muito tempo. Tiger então revelou que Cronish apenas curaria a herpes, mas sua pesquisa seria a base para uma supercura, desenvolvida anos após sua morte.
Ela suspeitou que eu tinha dito algo a ele que o inspirou a pesquisar a supercura sozinho. Ao ouvir isso, lembrei-me que inadvertidamente informei o médico sobre seu futuro, e como ele alcançou seu avanço. Então sugeri que talvez houvesse outra solução, mas Tiger estava farta de mim, e irritada me expulsou da equipe antes de ir embora. Na próxima cena, Tiger foi para 1949, e espreitou do lado de fora da casa de Cronish em uma noite chuvosa. No entanto, a mãe de Cronish, Estelle, notou que ela estava encharcada e gentilmente a convidou para entrar. Ao entrar, Tiger procurou uma arma para matar o bebê, mas logo percebeu uma foto de seu pai na parede, e percebeu que ele era um soldado. Estelle explicou tristemente que seu marido havia morrido na Segunda Guerra Mundial, e seu filho era a única coisa que a mantinha viva. Ela então deu o bebê para Tiger segurar e foi para a cozinha. Surpreendentemente, Tiger sentiu pena do bebê, e prometeu a si mesma que o mataria no dia seguinte. A cena então mudou para 1 ano depois, mostrando Tiger se tornando parte da família e tendo criado Cronish. Ela parecia verdadeiramente feliz, e toda vez que ela tentava matar o bebê, ela sempre prometia fazê-lo no dia seguinte. No entanto, em 1952, Estelle disse feliz a Tiger que seu namorado a pediu em casamento, então ela e Cronish se mudariam para morar com ele. Isso deixou Tiger triste, mas Estelle também a incentivou a seguir sua vida e se reunir com Wolf, de quem ela sempre mencionava. Como presente de despedida, ela deu a Tiger um medalhão com uma foto dela e do bebê Cronish dentro. Percebendo que este era o fim, Tiger se aproximou do berço para finalmente acabar com o bebê, mas mais uma vez, ela não conseguiu fazê-lo. Logo depois, Tiger voltou para 2017, onde encontrou um altar para Wolf, dizendo que ele morreu em 1993. Isso a emocionou profundamente, mas ela logo notou um gravador próximo, e descobriu que foi deixado por Wolf para ela. Tiger ligou a fita e vimos um flashback de Wolf, que estava se saindo muito bem nos anos 80, e abriu um restaurante onde sequestrava seus clientes para dar a eles a emoção de pensar que estavam prestes a morrer e fazê-los comer seus pratos bizarros. Wolf eventualmente expandiu o negócio, e ganhou muitos prêmios e ampla aclamação. No entanto, em 1993, Wolf ficou entediado e começou a se arrepender de ter abandonado Tiger. Um dia, ele decidiu acabar com sua vida, no exato momento em que Skarsgård invadiu e tentou prendê-lo pela morte de seu colega. Voltando a 1969, Wolf pediu ao homem que o matasse, mas Skarsgård se recusou, pois queria que Wolf sofresse sua punição. Nesse ponto, felizmente, Tiger apareceu do futuro para salvar seu amigo de cometer suicídio. Os dois companheiros fizeram as pazes em lágrimas e Wolf também pediu desculpas por abandoná-la. Skarsgård tentou prendê-los e até atirou neles, mas os dois rapidamente usaram o dispositivo de viagem no tempo para desaparecer, deixando o policial mudo de espanto. Enquanto isso, em 2017, tentei entrar no Cronatorium, mas quando o funcionário me escaneou, apareceu uma foto minha de 1985, usando um vestido sedutor, e fui imediatamente expulso. Um eu frustrado então, percebeu que o Dr. Camilo estava do lado de fora, que agora era apenas um funcionário de baixo escalão. Confuso, voltei para casa, e fiquei chocado ao descobrir que agora possuía uma mansão, e era muito rico, com servos me chamando de Josh. Alarmado, procurei no Google, e descobri que era um milionário que possuía uma grande empresa de bebidas energéticas. Isso me deixou eufórico, e eu estava me divertindo com meus novos amigos quando de repente a campainha tocou. Acontece que eram Wolf e Tiger, que me contaram sobre o que haviam feito nos anos 1940 e 1980. Fiquei chocado ao saber que eles passaram todos esses anos no passado enquanto eu simplesmente voltei para a casa do Cronatorium nesse período. Em seguida, nós três decidimos retornar à nossa missão e descobrir o que Cronish estava fazendo agora. Tiger então abordou um camelo solitário na rua e flertou com ele. Enquanto isso, Skarsgård a reconheceu à distância e ficou chocado ao vê-la parecendo a mesma de 1969 e 1985. Tiger então foi para a casa de Camilo, onde preparou comida para ele e começou a perguntar sobre seu trabalho e seu chefe. Um Camilo encantado revelou que Cronish havia se trancado no último andar do prédio, e nunca saía, ou deixava alguém entrar, exceto os marsupiais. No entanto, eles logo saberiam, pois ele fará um discurso importante em 2 dias, o que fez Tiger perceber que ainda não era tarde demais. Enquanto isso, fui visitar meus pais que acabaram morando em um asilo. No entanto, meu pai ficou furioso ao me ver, e perguntou como eu ousava visitá-los depois de ter destruído tudo. Eu então percebi que nesta linha do tempo, eu havia transformado a casa dos meus pais em minha mansão, e os expulsei por ordem judicial, declarando-os mentalmente incapacitados. Tentei me desculpar, dizendo que não fui eu, mas meu pai se recusou a acreditar em minhas desculpas e pediu que eu não me aproximasse dele novamente. À noite, um eu frustrado voltou para casa, e enquanto tentava tomar banho, enfrentei outra versão de mim mesmo, o verdadeiro Josh. Josh pensou que eu era seu clone assassino enviado para matá-lo, e nós dois entramos em uma luta desajeitada.
Durante a luta, Josh acidentalmente caiu no chão e morreu, enquanto eu assistia horrorizado. Depois, um eu animado mostrou o cadáver para Wolf e Tiger, explicando que neste mundo ele nunca jogou Biotic Wars, então ninguém jamais o zerou. Ele decidiu jogar o jogo novamente e zerá-lo, para que pudessem recrutar um Tiger, outro Wolf e muitos outros membros. Ele especulou que se houvesse outra versão de si mesmo, também poderia haver outras versões deles, permitindo-lhes formar um exército e explodir o cronatório. Em seguida joguei o jogo novamente e enviei uma mensagem para os viajantes do tempo, indicando o caminho para que evitassem a morte. Logo zerei o jogo novamente e alcancei o título de O Salvador, então as luzes começaram a piscar, sinalizando que os viajantes do tempo estavam chegando. Poucos momentos depois, 2 viajantes do tempo, Jingu e Ao, finalmente apareceram e revelaram que todos os seus companheiros de equipe morreram ao chegar aqui, incluindo outras versões de Tiger e Wolf. Após um breve reencontro, o grupo começou a traçar seu plano final. Eles decidiram se infiltrar furtivamente em vez de destruição em massa, e não usariam armas nucleares, apenas ataques direcionados. Eles se dividiram em 3 equipes, e a primeira equipe seria a equipe Alpha, composta por Jingu e Tiger, que limparia os civis do prédio ativando um alarme falso. A equipe Bravo é eu e Wolf, que entraremos por baixo para colocar cargas explosivas com temporizador por todo o prédio, e a equipe Charlie é Ao, que desativará a energia do prédio e abrirá as portas de segurança com explosivos, permitindo acesso ao laboratório de Cronish. Então todos eles decidiram voltar para o futuro, mas eu disse que não iria com eles, e ficaria em 2017, onde planejava me reconciliar com minha família. Na próxima cena, o grupo começou a executar seu plano, mas enquanto se preparava para detonar a bomba, Tiger percebeu que ainda havia uma criança lá dentro e hesitou. Jingu tentou convencê-la de que o futuro da humanidade estava em risco, mas Tiger insistiu em salvar a criança primeiro e correu para dentro. Isso levou a uma grande discussão entre os dois, e Jingu notou Tiger tocando constantemente seu medalhão. Ela o arrancou de sua mão e ficou chocada ao ver a foto do bebê Cronish dentro, junto com seu nome, o que a deixou furiosa. Após lutar com Jin, Tiger encontrou Wolf e eles tentaram chegar ao último andar, mas sem sucesso. Eles tentaram entrar em contato com Ao, que se tornou instável desde que um Biotic implantou um verme em seu cérebro, que começou a destruir sua consciência. Lembrei-me que apenas os marsupiais poderiam subir, então decidi usar o túnel de marsupial. Tiger me avisou que era uma viagem só de ida, pois os marsupiais enviados para baixo seriam automaticamente queimados na fornalha. Mas eu estava disposto a me sacrificar. Após um último abraço de despedida em Wolf e Tiger, entrei no túnel e subi, enquanto os dois ficaram para lutar contra os bióticos que se aproximavam. Após uma árdua luta, finalmente cheguei ao escritório do Dr. Cronish, e o velho disse calmamente que estava me esperando. Perguntei por que ele não podia ser feliz com seu amante, então Cronish respondeu que estava feliz com Leslie, mas ele morreu de uma infecção por estafilococo um dia, o que o deixou em agonia. Cronish então dedicou-se a descobrir curas para várias doenças, para que ninguém tivesse que testemunhar a morte de um ente querido. Mas eu retruquei, dizendo que toda vez que o médico criava algo, levava ao nascimento dos bióticos. Para provar, mostrei a Cronish o exército biótico se aproximando nas câmeras de vigilância, dizendo ao médico que eram suas criações. Isso deixou Cronish incrivelmente magoado. Ele explicou que tudo o que ele queria era ser um homem nobre e curar o mundo. Ele então me mostrou 2 seringas, uma contendo todas as pragas mortais do mundo, e a outra contendo suas curas. Ele revelou que seu plano para o show de amanhã era se infectar e depois se curar instantaneamente. No entanto, percebendo que isso levaria apenas a mais desastres, ele tomou a trágica decisão de acabar com sua própria vida injetando a seringa da doença em si mesmo. Após a morte de Cronish, coloquei a bomba com temporizador para explodir em 2 minutos, enquanto Wolf e Tiger feridos usavam a máquina do tempo para retornar ao futuro. Em outro lugar, vimos que eu enviei todo o dinheiro de Josh para meus pais, e até mesmo devolvi a casa para eles. Eu me preparei para morrer, até ouvir a voz de Ao, que estava à beira da morte. Antes de morrer, Ao desligou o túnel, finalmente permitindo que eu descesse sem ser queimado vivo. Poucos momentos depois, finalmente saí do prédio em segurança, no exato momento em que ele explodiu e destruiu tudo. Fiquei feliz por ter completado a missão, mas minha felicidade foi interrompida quando Skarsgård apareceu para me prender. A cena então mudou para 1 ano depois, onde Skarsgård chegou à prisão e jogou xadrez comigo. O velho perguntou sobre meus amigos viajantes do tempo, mas eu disse que explodiu o prédio sozinho. Antes de sair, Skarsgård me mostrou um recorte de jornal, revelando que meus pais estavam fazendo caridade e ajudando crianças pobres com o dinheiro que eu lhes deixei. Na cena final, voltei para minha cela, e pareci satisfeito com minha vida. Mas poucos momentos depois, as luzes começaram a piscar, e eu me levantei em pânico, e percebi que os viajantes do tempo estavam a caminho novamente. Minha história termina aqui. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir até o final do vídeo, e nos vemos em breve.